queridos, paz, graça e consolações do Espírito Santo. Leandro Souza, canal Anunciando o Reino de Deus, trazendo mais uma mensagem para abençoar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Vamos trazer uma reflexão bem rápida hoje, agora, tá certo? Será que Deus, ele cuida de você? Será que o nosso único e verdadeiro Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ama você e cuida de você, zela pela sua existência, pela sua vida? Vamos saber? Livro de Ezequiel, capítulo 34, né? Diz assim, a partir do versículo 11. Deus ele falando na boca do profeta, usando a boca do profeta, amém? Se você tem um exemplar bíblico, depois você pega, né, e dá uma analisada, tá bom? Você que não é inscrito no canal, se quiser se inscrever, você se inscreve nesse botão aqui abaixo, inscrever-se, você clica, vai aparecer todas as notificações, clica ali em todas e não paga nada, não custa nada. Deixa o seu gostei também, se gostar, se não gostar também, deixa o seu dislike, né? Deixa o seu não gostei e escreve abaixo nos comentários o porquê gostou e o porquê não gostou. Isso é muito importante. Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Espero que você e toda a sua casa esteja bem. Palavra de Deus, será que Deus zela por você? Será que Ele cuida de você? Será que Ele ama a sua vida? Será que Ele verdadeiramente está zelando pela sua existência? Vamos saber disso? Livro de Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 11. Ele fala assim pelo seu espírito na boca do profeta. Profetas são todos aqueles que são enviados por Deus, amém? Enviados por Deus, tá certo? Que falam a verdade da parte de Deus e tem concordância com isso aqui, ó. Se pessoas falam coisas para você que não concordam com isso aqui, não é de Deus, sai fora, sai correndo, tá certo? Versículo 11 ele fala assim, ó, porque assim diz o Senhor Deus. Tu vê que ele fala, né? Ele já fala logo, olha, não sou eu que estou falando, eu estou sendo enviado. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as recolherei. Ele as recolherá para ele. Porque muitas ovelhas estão desgarradas, né? E aqui você vai entender. Porque será que ele está cuidando de você? Você muitas vezes se acha sozinho, né? Se acha sozinha e pensa que, poxa, eu estou no mundo, estou perdido, eu perdi meus parentes, eu perdi, né, as pessoas que eu amava, que eu gostava, o que gostavam de mim, o que eu achava que tinha proteção, né? Mas você tem um Deus que ele lhe dá a verdadeira proteção e nele você tem que se segurar e se assegurar e se entregar por inteiro em nome de Jesus. No versículo 12 ele fala assim, como o pastor recolhe seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas espalhadas, assim recolherei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares que foram espalhadas no dia nublado e da terra densa e da densa escuridão. Eu as tirarei dos povos e as juntarei né, das terras. Trarei elas à própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, ou seja, no meu povo, junto com o meu povo. E quando ele fala Israel, ele está falando do seu povo, amém? E as trarei, né? E as juntarei das terras, e as trarei elas à própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nas alturas, louvado seja, junto aos ribeiros. Sabe o que é junto aos ribeiros? Você terá suprimento junto aos rios, rios de águas puras, águas limpas. Tá certo? Você que muitas vezes se sente com sede e você sente que não é uma sede normal, não é uma sede comum, não é algo natural, é algo espiritual. Então Deus ele quer trazer isso para você, trazer isso na sua existência, na sua caminhada. Você que é ovelha do Senhor, ou você que se tornará uma ovelha do Senhor verdadeiramente. Então você que talvez não tenha um pastor que cuide da sua vida, porque um pastor cuida da vida da pessoa. O pastor ele entrega a sua vida, né, a Deus para que ele possa ser um instrumento para cuidar das ovelhas de Deus. Isso é o ministério de um pastor. Deus continua abençoando você que é pastor, você que é missionário, tá certo? Você que verdadeiramente prega a palavra de Deus, você que talvez não tenha um cargo eclesiástico, você que não tem uma carteirinha, mas você tem algo decretado no céu que concorda também na terra e que os homens já confessaram isso e percebem que Deus é na sua vida. Deus continue lhe guardando, lhe protegendo e fazendo com que essa palavra penetre no seu coração, na sua alma, no seu espírito e faça de você verdadeiramente uma pessoa que dê frutos dignos de arrependimento e que da parte de Deus, né, o glorifique, né, em toda a oportunidade que vossa pessoa tiver, em todo lugar, em nome de Jesus. E ele fala, né, versículo 13,
Eu as tirarei dos povos e as juntarei das terras, e trarei elas à própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos ribeiros e em todos os lugares habitáveis do país. Apacentá-las-ei em bons pastos. Olha como é o nosso Deus, olha como é o nosso... Ele não é só Deus, ele é pai, ele é amigo, ele é pastor, né? Ele é o sumo pastor, ele é o sumo sacerdote, né? E ele fala, e apacentá-las-ei em bons pastos, nem qualquer pasto, em bons pastos, bons no plural, bons, muitos pastos bons, tá certo? E nos altos montes de Israel estará em seu aprisco, ali dormirão em um bom redil e serão apacentadas com pastos suculentos sobre os montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas. Você vê que ele fala minha, pronome possessivo. Deus cuida de você, Deus zela pela sua existência. Não se ache com medo, não se ache sozinho. Essa palavra está agindo muito dentro de mim porque ela serve para mim também, queridos. A palavra de Deus não é só para você que está ouvindo aí do outro lado, está também agindo muito aqui dentro de mim, está me fortalecendo, porque muitas das vezes nós que temos uma caminhada, que muitas vezes nos achamos sozinhos na caminhada e nos achamos que estamos, não tem ninguém, aquela coisa toda, mas Deus está conosco e muitas vezes esquecemos isso, e é a palavra de Deus que nos norteia a partir desse entendimento. Amém? E eu as apacentarei, apacentarei minhas ovelhas, pronome possessivo, possessão, as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor, e eu as farei repousar. E eu as farei repousar. Você que está necessitando de repouso, é o Senhor que traz repouso sobre a minha e sobre a sua vida. É o bom pastor que traz repouso, ele apacenta, lhe coloca em ribeiros de águas limpas, e você verdadeiramente tem alimento espiritual, não só material, mas também espiritual, que possa nutrir você em todos os aspectos, e você pode, com esse alimento, caminhar no caminho perfeito do Senhor Jesus Cristo, que é estreito, porém bem alimentado, bem nutrido e sendo cuidado pelo próprio Deus. Ele cuida de você. Amém? Ali dormirão em um bom redil e serão apacentados com pastos suculentos sobre os montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Deus, e eu procurarei a perdida. Você que se acha como ovelha perdida, ele vai procurar você. Não se preocupe, ele vai achar você. Estamos falando aqui não é de uma pessoa comum, estamos falando de Deus, o Criador de todas as coisas, céu, terra, mar, e tudo que neles há, tudo que neles habita. Sim, esse feijão que você comeu hoje foi Deus que criou. Sim, essa fruta que você comeu hoje foi Deus que criou. Essa água que você bebeu hoje foi Deus que criou. Esse céu que você olhou hoje foi Deus que criou. Essa lua que você olhou, você contemplou, o luminar menor que Deus criou para fazer com que a noite, que foi chamada trevas, iluminasse todo o cosmos, e verdadeiramente você não se achasse em escuridão. Ele cuida de você à noite, ele cuida de você de dia com o sol, ele não deixa você em escuro. Imagina se você acordar pela manhã, 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, e o sol não der o seu brilho e ficar aquela escuridão. Deus, ele não faz isso com você, Talvez ele venha fazer isso com o povo em um certo momento, porque estamos precisando ser castigados por Deus, para que verdadeiramente nos portemos como filhos. Todo bom filho de Deus precisa ser castigado e corrigido, para que verdadeiramente possamos encontrar um caminho de reconstrução, um caminho de readaptação ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor, e ser corrigido, castigado e corrigido são ferramentas que o Senhor muitas das vezes, como um bom pastor, como um pai, como um bom amigo, ele utiliza. Louvado seja Deus. Queridos, é muito lindo. Eu procurarei, versículo 16 do capítulo 34, do profeta Ezequiel. Ele fala, eu procurarei a perdida e farei voltar ao redil a desgarrada, aquela que se separou. Atarei a quebrantada e a fortalecerei a fraca. Deus fortalecerá a ovelha fraca. Você que se encontra fraco, você que se encontra fraca, Deus fortalecerá você. Deus está fortalecendo você.
Ele fala que ele ele vai fortalecer você que se encontra a ovelha fraca. Você muitas vezes está chorando, está gemendo, né, e acha que Deus não está ouvindo o seu clamor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus ama principalmente ouvir o gemido e o clamor da ovelha que está se sentindo sozinha, mas que verdadeiramente entende essa ovelha que precisa buscar a Deus e o busca com sinceridade. E ele vem com tudo aquilo que pertence a ele, que são seus atributos: amor, justiça, equidade, juízo, perdão, e ele traz o bálsamo sobre a sua vida, e você tem novos rumos, e você desfruta de algo maravilhoso que só você e Deus podem contemplar. Louvado seja Deus, né? E fortaleceria a fraca, mas esse mais de Deus, queridos, quando vem da boca de um profeta, preste atenção: mais farei, mais destruirei a cevada e a forte. Sabe o que é a cevada? A cevada é a gorda, a ovelha inchada, né? A ovelha que muitas das vezes está cheia de orgulho. Ele fala que a destruirá, queridos. E ele fala que, quando ele fala forte, é porque muitas das vezes ela na verdade não se encontra forte, mas no seu entendimento ela se acha forte. E Deus aqui promete destruir essas ovelhas, tá certo? E as apacentarei com justiça. Essas aqui, ó, que Deus destruirá, né? A cevada e a forte, a que se acha forte, a que se acha gorda, né? Aquela que pensa que não precisa de Deus, né? Ele vai as apacentar com justiça. E essa justiça aqui, queridos, é justiça de correção, né? É justiça de verdadeiramente alinhamento, tá certo? Quanto a vós, outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgo entre ovelha e ovelha, tá certo? Deus, ele julga entre ovelha e ovelha. Existem dois tipos de ovelha. Existem as ovelhas do Senhor, né? Existem as ovelhas que estão longe do seu apreço, que estão longe do seu abraço. Então ele aqui, ó, eu julgo entre ovelha e ovelha, tá certo? Um ele vai levar a ribeiros, como foi falado aqui anteriormente. Um ele vai levar a pastos suculentos, e a outra ele vai apacentar com justiça, tá certo? E a justiça de Deus, né? Tenha medo. Entre carneiros e bodes, né? Acaso aparece-vos pouco serdes alimentadas com o melhor dos pastos, para que também piseis com vossos pés aquela que resta de vossos pastos, e que, bebendo as águas claras, senão que haverdes sujar o resto de vossos pés? Portanto, minhas ovelhas comem o que foi pisado por vossos pés, e bebem o que haveis sujado com vossos pés. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha cevada e a ovelha fraca. Lembrando que a ovelha cevada, a ovelha gorda, a ovelha inchada, a ovelha orgulhosa, ele vai julgar com justiça. E a ovelha fraca, ele vai levar a ribeiros de rios, né, e a pastos suculentos. Queridos, que essa mensagem possa confrontar a minha e a sua vida hoje, aqui nesse canal no CNR de Deus. Se você gostou, se inscreva. Se você não gostou, continue do jeito que você está. Deus abençoe a tua vida. Eu não estou aqui para massagear o teu ego. Estou aqui para trazer realidades que talvez você não escute por aí, tá certo? Estamos em épocas e ouvi muitos falsos profetas, falsos mestres, e quando encontramos pessoas que verdadeiramente falam a palavra de Deus, se você encontrar uma pessoa assim, dê crédito, preste atenção, pegue o seu exemplar bíblico, né? Pegue a sua Bíblia e veja se verdadeiramente as palavras concordam, casam, e se elas concordam, casam. Se aprume nelas, se lance, se jogue e tente vivê-las, porque verdadeiramente você se encontrará com Deus e será algo maravilhoso. Terá dias de lutas e perseguições e provações aqui na terra,
né? Porque há um momento de peregrinação, porque ainda não estamos no nosso, não o nosso destino, mas o nosso local de origem. Ainda não chegamos até lá, mas estamos a caminho. Leandro Souza, canal no Reino de Deus. Deus continue abençoando a tua vida e que a paz do Senhor entre em tua casa e faça morada, entendendo que você precisa se aperfeiçoar e se aprimorar nos princípios de Deus, hoje, agora, em nome de Jesus, não é amanhã. Até a próxima.